Melhorou, melhorou. Amém? A casa do Senhor é lugar de alegria. Amém ou não? Dá uma olhada e vê se tem alguém feliz do teu lado, sorridente, feliz. Vê se tem. Tem? Tem ou não? Tá bom, glória a Deus. Quero então convidar o pastor Júnior, Joaquim Costa Júnior. Que nome bonito. Ele vai estar agora ministrando a palavra. Pastor Júnior, ele está há 20 anos nos Estados Unidos, começou lá uma igreja do zero, deixou aqui toda a igreja muito grande que ele tinha no Brasil, um mega empresário, um homem bem sucedido, extremamente conhecido no Brasil todo, né? Ele conhece toda essa turma que a gente anda junto aí, discipulou vários homens que hoje estão influenciando o mundo todo. E Deus deu um comando, ele foi começar do zero, Débora, nos Estados Unidos. Então eu me identifiquei muito, que eu também larguei tudo aquilo que qualquer homem natural pudesse desejar, para começar essa igreja do zero. Então a gente louva a Deus. E hoje lá tem uma igreja, igrejas no mundo todo. E ele está aqui por 30 dias no Brasil. E a gente conseguiu um contato lá através do Jairo, que tem parentes do Jairo. Cadê o Jairo aí? Obrigado, viu, Jairo? Obrigado por ser esse instrumento. O Jairo tem parentes dele que congregam lá na igreja do pastor Júnior. E ele esteve lá o ano passado e falou dele. A gente começou a conversar em WhatsApp. E aí nasceu então essa amizade que vai se fortalecer cada vez mais em nome de Jesus. Para nós é uma grande honra te receber aqui como profeta. Ele é um apóstolo, ele dá cobertura para pastores no mundo inteiro, então a gente tem muito para aprender contigo. Fica à vontade, está na sua casa. Ele é músico, compositor, viu? Toca instrumento, e ele, além de tudo, né, é músico também. Então quero que você fique à vontade aí nesse rebanho. Nós somos simples, mas nós somos apaixonados por Jesus. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Louvado seja o Senhor. Depois de uma apresentação dessa, a gente fica até sem saber nem o que falar, não é verdade? Glória a Deus, mas muito obrigado. Queridos, obrigado por vocês servirem ao Senhor tão bem. Amém? Glória ao Senhor. O pastor já falou, desde cedo hoje que nós temos tido comunhão, tenho aprendido a conhecer o pastor Ricardo, que é um pastor que não é desse mundo, que é Marciano. Pastor Ricardo Marciano é uma benção. E o Jairo Canona é uma ovelha, é um elo de ligação entre nós, porque ele é ovelha daqui dessa igreja. Ele é membro dessa igreja. Mas ele também é membro da minha igreja. Então a gente tem uma parceria. Tem uma ovelha aqui que a gente divide aqui, né? Amém? Então o Jairo, desde sempre, ele estava dizendo: pastor, o senhor tem que conhecer o pastor Ricardo, o senhor tem que conhecer o pastor Ricardo, tem que conhecer o pastor Ricardo. E me fez ligar para o pastor Ricardo. O pastor Ricardo estava numa convenção do MDA, eu acho, ocupadíssimo. Mas como ele é sempre muito educado, me recebeu, a gente conversou e começamos a sonhar com esse momento, e aqui eu estou, hoje aqui, amém, queridos? Glória a Deus. Eu queria apresentar a mulher mais bonita do universo, a melhor parte de mim, que anda comigo há 42 anos, 41 de casado, 1 de namoro, Rosana, a pastora Rosana. E eu tenho aqui uma família inteira de Miami, membro da nossa igreja lá, que, ao saber que eu vinha pregar aqui hoje, vieram orar por mim, estar comigo. Eu queria pedir a Thales, André, sua família, que ficasse de pé. Olha que família bonita aí, ó. Amém. Thales e André, eles são aqui de São Paulo. O Thales tem descendência italiana, mas por ser pastoreado por um pastor nordestino, ele recebeu a unção nordestina. Já está com 7 ou 8 filhos, né, Thales? 3. Amém. Glória a Deus. Queridos, rapidamente,
eu queria apresentar a vocês um livro que Deus me deu. 15 anos atrás, eu fui incomodado pelo Senhor para ler de uma maneira diferenciada o livro de Apocalipse. Quando a gente pensa em Apocalipse, nós pensamos em fim do mundo, juízo, flecha, mortandade, glória para uns, maldição para outros. O Senhor volta, coloca seu trono em Jerusalém. Ou seja, é um livro apocalíptico, um livro que fala de coisas tremendas. Estudando o Apocalipse, principalmente as cartas, eu fui surpreendido vendo naquele livro o derramado amor do noivo pela igreja. E depois que eu li aquelas 7 cartas e preguei, surgiu há 15 anos atrás, começou a maturar, até que Deus permitiu que esse ano fosse lançado o livro Cartas para a Minha Amada. Cartas para a Minha Amada. É uma declaração de amor de Jesus para nós. Muito atual, muito importante. Falava eu hoje com o pastor, algo que me incomoda muito. Quando eu me converti, em 1973, os evangélicos naquela época representavam 3% do Brasil. 3%. Naquela época, ser evangélico era algo ruim. Nós sofrimos bullying, éramos criticados. Para pregar o Senhor Jesus na escola, muitas vezes fui apedrejado. Mas ao mesmo tempo que as pessoas criticavam, por outro lado, eles entendiam que o crente era alguém sério, marido de uma só mulher, não traía sua esposa, não traía seu marido, era um bom pai, um bom filho, um bom funcionário, um bom chefe. Tanto é que quando acontecia uma desgraça, uma vez na vida de um crente, roubar uma bicicleta, fazer alguma coisa, no jornal saía: fulano de tal, José da Silva, protestante, evangélico, crente, roubou uma bicicleta. Eu nunca vi o jornal dizer assim: José da Silva, católico, roubou uma bicicleta. Você já viu alguma vez isso? Nunca. Mas eu via muito isso quando era crente. Hoje, nós somos quase 40% da população brasileira. Daqui a 20 anos, 22 anos, dizem que nós vamos ser maioria, vamos ser 51%. E nós somos sal do mundo e luz da terra. Então eu fico pensando, não era para estarmos tendo menos divórcios? Não era para estarmos tendo menos violência? Não era para estarmos tendo menos corrupção? O que é que está havendo? Aonde está o sal da terra? Aonde está a luz do mundo? E eu vim aqui porque Deus me disse que essa igreja não quer ser uma igreja a mais. Essa igreja quer viver uma vida extraordinária, como disse aqui o pastor. E se você puder adquirir esse livro, eu creio que ele vai ajudar você nessa caminhada. Nós estamos vendendo o livro por R$25. Se você quiser comprar de 3 livros em diante para dar a alguém e tudo, o preço dele cai para 20. Isso é quase o preço de custo. Ele custa um pouco mais alto para mim, porque tem um bom acabamento, uma boa diagramação, e porque a gente não faz nada por fora. A gente paga os impostos, faz tudo o que tem que pagar, e dessa forma tem um encarecimento. Mas é um investimento na sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra de renovação, de encorajamento. Eu estava aqui pensando, que palavra eu devo dar a essa igreja? Que palavra eu devo compartilhar? Ora, Deus dá palavra nova aos seus servos. Toda vida que precisa, Ele te dá uma palavra nova. Amém? Só nesse tablet aqui, ó, que eu estou pregando aqui, ó, só nesse tablet, eu tenho mais de 5.000 mensagens que eu escrevi. Porque eu comecei muito cedo. Eu fui ungido pastor aos 21 anos de idade. Eu estou há 40 anos pastoreando. Então, você vai escrevendo, vai fazendo as mensagens, tem muita coisa. Então, não seria difícil para mim trazer uma mensagem para vocês. Mas eu orei, eu falei com o Senhor.
e ele disse, pregue essa mensagem. E eu creio que essa mensagem é a mensagem que o Senhor escolheu para você. Você recebe? Essa mensagem está no Salmo 92. Não sei se você tem a sua Bíblia com você, ou um tablet, ou um telefone, que você pudesse abrir para nós podermos ler. Estamos prontos? Amém? Are you ready? Estamos listos? Português, inglês, espanhol. Vou falar agora em a língua de Malawi. O Akuna Wakaita. Em resumo, você está pronto para ler a palavra? Amém? Sim ou não? Então vamos lá. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não conhece, e o astuto não percebe isto, ainda que os ímpios brotam como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do búfalo selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco, os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir os malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Coloca a sua mão sobre essa parte da Bíblia. Se você está com um tablet, com um telefone, não importa, coloque sua mão sobre, ou se você está com a Bíblia física, coloque sua mão sobre e ore comigo. Ore depois de mim, diga assim: Senhor, esta é a tua palavra, viva, eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes. O Senhor conhece minhas necessidades, o Senhor conhece o meu deitar, o Senhor conhece o meu levantar, o Senhor conhece o meu choro e o meu riso. Por isso, nesse momento, eu estou pronto, Senhor. Eu tenho ouvidos para ouvir. Fala comigo. Fala comigo, papai, para que a tua palavra se transforme em vida na minha vida. Em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Glória a Deus. Vamos entender o contexto desse salmo. Quando você estuda, quando você lê, quando você vê os historiadores, é que Davi tinha passado por uma luta muito grande. Davi tinha passado por uma batalha enorme. Ele tinha tido uma quantidade enorme de inimigos que se multiplicavam. Ele diz que é como a erva daninha, ou seja, os inimigos cresciam, surgiam do nada, surgiam do chão, vinham sobre ele. E ele diz também que ele tinha uma luta com os ineptos, né? O que é inepto? A gente não fala isso hoje por aqui, né? Ineptos são aquelas pessoas que vivem para o seu próprio ventre, são aquelas pessoas que vivem para si, são aquelas pessoas que a palavra de Deus diz que eles são amantes de si mesmo. São homens que não amam mais pai, não amam mãe, eles são uma vergonha, eles são corruptos, ele todo o tempo pensa somente nele. E ele estava dizendo que ele tinha uma batalha em conviver com essas pessoas. O que o salmista estava dizendo era o seguinte:
Muitas vezes eu ajudei e em troca recebi uma pancada. Muitas vezes eu dizimei na igreja, eu ofertei na igreja. E o pastor disse que era uma semeadura. Mas até agora ainda não chegou a colheita. Ele estava dizendo o seguinte: eu estou caminhando com o Senhor, mas eu ainda não estou recebendo aquela bênção que eu entendi e que eu criei que eu irei receber. Ele está passando por lutas. Você entende o que eu estou dizendo? Ele está passando por acusações, ele está passando por batalhas. Mas há um momento que ele diz assim: o Senhor me ungiu, o Senhor me ungiu com o óleo, com a unção do búfalo selvagem. O que é isso? O que é a unção do búfalo selvagem? Eu fui estudar. A palavra em hebraico é rieima. Diga essa palavra. Dá uma tremidinha no R. Fala assim. Rieima. Esse é um animal extinto. Não existe mais. Os historiadores dizem que ele também era chamado de aurox grande. Era um touro, um búfalo enorme. O que é que acontecia com esse animal? O que acontecia com o rieima é que esse animal, por sua força, valentia e poder, era indomável. Preste atenção. Se ele fosse ferido em uma luta, o rieima tornava-se ainda mais forte e poderoso. Ele nunca se entregava. Avisa quem está do teu lado. Diga, o rieima nunca se entregava. Tratava-se, pois, igreja, de um animal extraordinário. Amém, queridos? Que exercia poder entre os demais, era resistente às intempéries, enfrentando as lutas com admirável saúde. Significava poder, significava saúde, significava unção, significava resistência às batalhas. O salmista, que possivelmente tinha estado enfermo e perseguido por inimigos, ele faz uma analogia dizendo: o Senhor me deu essa unção, o Senhor me deu a unção do rieima. E eu estou aqui hoje para dizer que essa unção está sobre a igreja. Essa unção está disponível até o fim desse culto. Se você quiser e se você buscar, o Senhor vai derramar sobre a tua cabeça essa unção. Amém, igreja? Sabe, queridos, quando nós começamos a entender isso e começamos a caminhar nessa direção, nós começamos a entender o seguinte: muitas vezes, não são poucas, que o que a gente vive aqui dentro não combina com o que está lá fora. Você chega aqui, nós cantamos, nós brincamos, nós oramos, nós louvamos, nos alegramos. O grupo de louvor toca um forró e a gente fica feliz, não é não? Já dá vontade de emendar com outro, não é não? Está lá. Não é não? Daqui a pouco está, desemboca o vaso, Senhor. Enche de azeite. Está escrito, não, não? Daqui a pouco, Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. É uma bênção. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Aí você sai ali daquela porta ali, ó. Violência, assalto, homens amantes de si mesmo. Como é que a gente faz esse merge, esse encontro aí dessas situações? É importante que a gente entenda, queridos, porque muitas vezes a gente é cristão e a gente quer viver uma vida ordinária sendo cristão. Não dá. Deixa eu explicar para você. A vida que você foi chamado para viver é uma vida que, para aqueles que não entendem, ela será considerada loucura. Loucura. A igreja primitiva, aquela lá de Atos, eles viam uma unção tão grande, tão grande, tão grande, que eles faziam coisas ordinárias. Tipo, eles comiam juntos. Isso é uma coisa, quando eu falo ordinário, não é no sentido pejorativo. É no sentido de que é comum, é regular, uma coisa ordinária, uma coisa que fazemos no dia a dia. Eles comiam, eles mantinham comunhão,
Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Agora veja o resultado. No meio deles tinha sinais, prodígios e milagres. E o povo que estava lá fora dizia: eu quero entrar aí, como é que eu faço para entrar nesse lugar? Isso é extraordinário, sim ou não? Deus chamou você, igreja, para viver uma vida extraordinária. Deus não chamou você para viver uma vida medíocre, uma vida ordinária, uma vida que vive por viver, que alguém chega para você e fala assim: você vive para quê? Você diz: eu vivo para trabalhar. E trabalha para quê? Trabalho para comer. E come para quê? Como para viver. E vive para quê? Vive para trabalhar. E trabalha para quê? Não é isso, querido. Hello? Dá uma balançada quem está do seu lado aí e fala assim: sai dessa, querido. Tem algo grande para ser feito e Deus quer usar você. Mas o inimigo quer paralisar você. E como é que ele quer paralisar você? Ele quer dizer que teu Deus não te escuta, que teu Deus não te ouve. O rei Davi, que era também profeta, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, há um momento que ele entra numa depressão profunda e dentro do seu quarto ele diz: eu não aguento mais, porque as minhas lágrimas falam comigo dia e noite e me afrontam. Elas me perguntam: onde está teu Deus? De que adiantou você ir lá na igreja? De que adiantou você fazer aquela carreata em louvor ao Senhor? Onde está o teu Deus? E por que Davi estava passando por isso? Porque nós somos seres humanos. Crente chora, crente sofre, crente tem dúvida. Sabia disso? Só não pode ficar aí. Porque no meio dessa angústia, Davi olhava para suas lágrimas falantes e dizia: aquieta minha alma. Você ainda vai ver o que é que Deus vai fazer. Você vai ver o que é que Deus vai fazer. Sabe, queridos, nessa batalha, nessa luta, vai ter gente que vai trair você, vai ter gente que vai passar, dar uma rasteira em você, vai acontecer isso mesmo. E você, como cristão, presta atenção, viu? Já tem que estar preparado para ir perdoando. A gente sempre tem um negócio lá em casa que a gente conversa isso, a gente conversa com a pessoa e a pessoa diz: olha, pastor, eu gosto muito de você, eu te amo. Eu digo: na caminhada você vai falhar comigo, mas eu já estou te perdoando adiantado, já estou te dando logo um crédito, é o cartão de crédito, pronto, você vai, já estou resolvendo, porque nós não temos outra opção como cristãos, nós temos que resolver nossos relacionamentos, sim ou não? Mas dói, ou não dói? Discipular uma pessoa, cuidar de uma pessoa, levar para o seu grupo, amar, abraçar, depois a pessoa chega para você e fala: o meu tempo acabou com você. Que é isso, meu querido? Tem uma expressão lá nos Estados Unidos que é assim: sai dessa lama, jacaré. Aí você diz: o que é que a gente faz, pastor, para aguentar tudo isso? Você precisa dessa unção. Você precisa dessa unção que foi ungido o rei Davi. Essa unção que faz com que quanto mais bato em você, mais você se levanta. Quanto mais diz não vai dar certo, lá dentro você diz já deu. Quanto mais o inimigo se levanta para dizer assim, você não vai conseguir, lá dentro você diz: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Vamos aprender como é que essa unção cai na cabeça da gente? Quer ou não quer? Sim ou não? A primeira coisa é sendo. Você diz: sendo o quê, pastor? A vida evangélica é uma vida de fazer. Faça discípulos. Faça. E é para fazer mesmo. Mas quando a gente faz sem ser, cansa. Quando a gente está fazendo um discípulo sem ser discípulo, chega um momento que a gente procura o apóstolo e diz: olha, toma que o filho é teu.
Eu não tenho nenhuma dificuldade de falar com um sotaque nordestino. Eu não forço para falar nordestino. Você imagina por quê? Eu nasci lá na terrinha. Então, quando eu abro a boca, eu falo assim. Entendeu? Quantos nasceram aqui em São Paulo, aqui, São Paulista aqui? Levanta a mão aí. Você não nota, mas você fala com sotaque paulistano. E sabe o que acontece para você? Isso é normal. O carioca fala carioquês. Agora você imagina eu imitando um carioca, meu querido. Eu lá, garoto esperto. 20 anos de praia. Isso é horrível. Soa falso. Eu às vezes escuto uma pessoa de outro lugar imitando o nordestino. A gente olha para ele assim e diz assim, que é isso? Onde é que surgiu esse sapo cururu? Fazer discípulo é multiplicar uma coisa que está dentro de você. Olha o que Jesus disse. Você quer ser meu discípulo? O meu discípulo é um agente multiplicador da minha vida. Discípulo não é alguém que ensina o outro uma aulinha. Discípulo é alguém que recebe um poder extraordinário de arrancar a gente da mão do diabo e entregar na mão de Deus. O discípulo é alguém que, quando discipula, não está multiplicando a sua própria vida, mas está multiplicando a vida de Jesus. Se eu estou num pequeno grupo, como é que chamamos aqui, pastor? Um nome muito... Casa de Milagre. Eu estou na Casa de Milagre, estou ministrando na Casa de Milagre. Se eu sou um líder ordinário, eu vou multiplicar na Casa de Milagres a minha vida, meus costumes, as minhas ideias, a minha sabedoria. Mas se eu sou um discípulo extraordinário, lá na Casa de Milagres, eu vou multiplicar a vida do Senhor Jesus. Aí você diz, e o que é que eu faço, pastor, para isso? Por que é difícil? É difícil não é porque você não pode aprender, porque aqui nessa igreja tem ensino. Aqui nessa igreja as pessoas abrem a Bíblia. Aqui nessa igreja o pastor prega a palavra. E você diz, então por que é difícil? É difícil porque você demora a desaprender. Jesus falou assim, você quer ser meu discípulo? Você quer ser o multiplicador da minha vida? Você precisa deixar tudo. Você fala, o que é deixar tudo, pastor? É se esvaziar. A maior dificuldade da gente receber é se esvaziar. A maior dificuldade não é que a gente receba algo de Deus. Deus é presenteador. A palavra de Deus diz assim, é necessário que aquele que se aproxima do Senhor creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O que é que significa isso? Deus está interessado em presentear você. Deus está interessado em te enriquecer. Deus está interessado em te dar. Quando eu falo essas coisas, eu sempre me lembro de uma história de muitos anos atrás, quando eu estava chegando nos Estados Unidos, a gente resolveu começar a orar a cada 15 dias, uma vez por mês, com os pastores, para lutar pela unidade dos pastores lá da cidade de Miami, os pastores brasileiros. E a gente orava. E entre nós tinha um pastor, eu acho que ele foi lá sem envio, não sei como é que foi direito, e ele tinha um carro muito velhinho. Muito velhinho. Na verdade, o carro dele era um carro econômico. Porque como vivia quebrado, não andava, gastava pouca gasolina. Né? E aí não era incomum ele ligar para um da gente no dia da reunião e falar assim, você está indo para lá? Tá, passa aqui e me pega. A gente pegava, quando chegava o carrinho dele estava paradinho lá. Aí a gente nem olha para o carro, porque não sei o que aconteceu com ele. Uma novidade, o carro quebrou, né? Eu disse, pois é. Um dia ele chegou na reunião de pastores todo alegre e disse assim, vocês estão sabendo da novidade? Aí a gente disse, não, qual é? Ele disse assim, vou ganhar um carro novo. Ele disse, glória, glórias a Deus. Como foi isso? O que foi que aconteceu? Ele disse assim, Jesus falou. Aí a gente olhou para ele assim, meio assim, disse, meu Deus do céu. Onde é que ele arranjou esse negócio? Aí disse, como foi que Jesus falou isso? Não, eu fui numa igreja, cheguei lá, uma irmã disse assim, eis que te digo, varão, tu não vai mais passar vergonha, tu não vai estar nesse carro assim, tu vai ganhar um carro novo. Aí eu disse, glória a Deus, mas lá dentro eu fiquei preocupado. Eu digo, será que isso é mesmo de Deus?
Aí ele disse que foi em outra igreja, uma pessoa que não conhecia ele, disse a mesma coisa, em outro lugar a mesma coisa, e ele sonhou com a mesma coisa. Eu digo, então vai dar certo. 2 meses ele com aquele carrinho que vivia parado. Era o chamado Pois é. Ele andava, o carro quebrava, a mulher olhava para ele e dizia assim, e agora? Ele dizia, pois é. Então, 3 meses, a gente nas reuniões de pastor, e o único carro que ele tinha era o Pois é. 4 meses. Aí ele contou a gente depois, que ele já estava envergonhado. Ele foi falar com o Senhor. Disse, por que é que eu fui falar aquela história para os outros pastores? Minha boca grande era para eu ter ficado calado. Eu acreditei que o Senhor ia me dar um carro. Não tem carro nenhum, não tem nada. E agora estão os outros pastores tudo olhando para mim, desconfiados de mim. Ninguém nem me convida mais para pregar, porque eu vou lá chamar um pastor desse que inventa profecia. Aí disse que foi dormir, orando, chorando, meio assim, triste com Jesus. Aí teve um sonho. No sonho, ele se via num estacionamento grande, o carro dele lá, o Pois é, parado. E ele disse que via um homem grande e ele entendia que era um anjo, com a chave na mão. Ele disse, olá, tudo bem? O anjo disse, eu vim trazer o carro. E ele se alegrou muito no sonho. Disse, então, onde está o carro? Ele disse, eu já passei muitas vezes aqui, mas o lugar está ocupado. Aí ele disse, o que é que eu faço? Ele disse, joga fora, dá qualquer coisa, desocupa o canto. No outro dia, ele acordou, pegou o carrinho que ele tinha, sem falar nada com a pobre da mulher dele, procurou uma família lá que estava precisando mais do que ele, e ele disse, vocês estão precisando passar aprovação, toma esse carro de presente. Voltou para casa, aí a mulher disse, quebrou de novo o carro? Ele disse, não quebrou. E cadê o carro? Ele disse, eu dei. Você deu o carro? Era ruim, mas tinha pelo menos um carro. Jesus mandou dar, eu dei. Por que isso? Porque o estacionamento tem que ficar livre. 3 dias depois aparece e bate na porta dele um empresário e diz, pastor, tudo bem? Ele disse, tudo bem. Eu fiz um negócio que era para ganhar tanto, ganhei 4 vezes mais. Já dizimei na minha igreja, mas Deus disse que eu tinha que lhe dar uma oferta, e essa oferta é um carro. Vem comigo, levou ele para um dealer e disse, escolha o que você quiser. E ele exagerou, pegou um Explorer, daqueles carrão grandão. 5 meses chega ele na reunião de pastor com o carrão dele lá. Todo feliz da vida. Eu nem olhei para o carro, mas eu escutei a história. Você quer a unção do Uriema? Essa unção que você passa por batalha, mas não tem quem vença você. Sim ou não? Você tem que ser discípulo. Mas você não vai ser se você não se esvaziar. Jesus quer te dar um presente. Olhe bem, Pedro, lembra de Pedro o apóstolo? Pedro era um homem de Deus. Mas Pedro tinha o seu coração cheio de medo. Você sabe qual era a maneira que Pedro usava para vencer o medo? Ele era afoito, ele era ousado, ele gritava, ele puxava a espada. Aquilo era uma maneira de mascarar, para as pessoas não verem que de verdade lá dentro ele morria de medo. Você sente medo? Quando Jesus foi para a cruz, antes de Jesus ir para a cruz, Pedro levantou-se. Pedro disse, você não vai não. Ele disse, não, eu vou ter que ser entregue. Se você for, eu vou contigo. Nós vamos morrer junto. Esse era o Pedro lutando para vencer o medo. Oh, meu querido. Quando Pedro chega ali, Jesus foi para a cruz. Uma serva, uma pessoa sem ter poder de autoridade nenhum, diz, você andava com ele. O que é que Pedro disse? O medo. O medo disse, não conheço não. Segunda vez também não conhecia. Terceira vez disseram assim, você é daquele povo. Você é porque o jeito de você falar te condena. Pedro, sem perceber, quando o pessoal falava, ele falava, misericórdia.
Ô glória! Amém! Que bênção! Ele disse assim, é daquele povinho. Já anotei que é. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Pedro começa a dizer palavras feias, blasfemar, para poder dizer que não era. Quem é que estava dominando Pedro? O medo. Até o dia que Pedro se esvazia. E eu acho que esse dia foi quando Jesus ressuscitou, que ele estava pescando lá e Jesus, ele vem conversar com Jesus. Eu acho que ele fica pensando, ele vai me dar uma bronca aqui, ele vai me arrebentar. E Jesus olha para ele e fala assim, você me ama, querido? É só o amor que lança fora todo medo. Pedro se esvazia do medo, Pedro é cheio do amor, Pedro é usado para pregar o primeiro sermão pentecostal, 3.000 pessoas se convertem, alguns dias depois cura um homem, 5.000 se convertem, ele é preso, autoridades, não são servos, autoridades dizem, você pare de falar. Ele diz o quê? Está brincando. Eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho vivido, visto e ouvido. Se você me soltar, eu vou pregar de novo. Cadê o medo? Pergunta quem está ao seu lado, diz, cadê o medo? Diga, Pedro se esvaziou do medo e se encheu do amor. Você quer essa unção? Você vai fazer muita coisa, mas antes de fazer você precisa ser. E para você ser, você precisa se esvaziar. Tem alguma coisa que você hoje tem que deixar no altar? Tem alguma coisa que você carrega com você que está ocupando o lugar indevido. O Senhor quer te presentear nessa noite. O Senhor quer te dar algo nessa noite. Mas tem algo que você carrega. É um vício, é algo oculto, é algo que você sabe. Deus sabe. Isso está impedindo você de receber essa unção do búfalo selvagem. Essa unção do rieima. Essa unção que te levanta mesmo embaixo de batalhas. Para você ser mais do que vencedor. E quando nós começamos a ser discípulos, a primeira coisa que acontece é que a gente passa a ser adorador. Leia aí o Salmo aí 92, você está com o Salmo 92, não fecha não. Não desiste do Salmo 92 não, você está firme aí? Olha o que diz aqui, querido, olha o que é que diz aqui. Ó. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, eu estou passando por lutas, eu estou passando por batalhas, mas eu conheço o caminho da vitória. Eu vou louvar o Senhor. Eu vou adorar o Senhor. Eu não vou esperar para adorar o Senhor depois. Você sabe uma coisa? O chifre desse animal, era usado para ungir reis, profetas. Possivelmente Davi foi ungido com o chifre do rieima. Quando Samuel entrou na casa dele lá, com o chifre lá cheio de azeite que derramou sobre a cabeça dele, foi essa unção que ele recebeu. E essa unção fez com que ele não desistisse. Porque ele foi ungido rei um dia, e no outro dia ele foi chamado no palácio. E não foi para ele reinar, não. Foi para ele servir o rei, sem noção, que não saía lá do trono. O cara já estava deposto, Davi era o rei, e o cara dizia, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Davi não foi lá para reinar, não. Davi foi lá para poder se desviar das flechas, das setas, das lanças que o endemoniado jogava nele. Davi passou 13 anos depois dessa unção, fugindo na caverna de Adulão, com gente endividada, com gente ferida de alma, não sabia nem onde colocar os pais dele. Davi recebeu a unção e foi só couro. Eu acho que se fosse eu, tinha uma hora e dizia assim, Senhor, que tipo de unção é essa? Eu dispenso, né? Por favor. Eu tenho 3 pessoas para lhe indicar para o senhor ungir essas pessoas. Eu me deixa fora dessa. Mas quando você recebe a unção do rieima, não importa se o rei endemoniado te persegue, não importa se você está rodeado de gente endividada, gente que ninguém busca, que ninguém ama, não importa se você está vivendo dentro de uma caverna mal cheirosa, porque eu imagino 400 homens vivendo
dentro de uma caverna não é a melhor coisa do mundo, mas não importa, porque ninguém te derruba, porque você sabe em quem você crê, e você se levanta a cada dia e você diz: bom é adorar ao Senhor. Bom é adorar ao Senhor, não importa. Esse chifre também era usado na guerra, que nós conhecemos como shofar, era o querem. Era quando soprava, dizia: chegou a hora, chegou a tua hora, levanta para vencer. Avisa quem está do seu lado, fala: chegou a hora, levanta para vencer. E você sabe quando é que você tem que começar a tocar essa trombeta, tocar esse chofar, a ser adorador? É logo quando você acorda, logo cedinho, de manhã cedo. Salmo 92 diz: anunciar de manhã a tua misericórdia. Lamentações 3 diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Você acorda de manhã já com a cabeça cheia: eu tenho que fazer. Não faz, para um pouco. Começa logo de manhã adorando. Pega aí o chifre do Rieima, toca o chofar, começa a dizer ao Senhor: grande é o Senhor. Você, nós temos que aprender a adorar o Senhor em toda situação. Há um momento desse salmo aqui, se você pegar aí no versículo 3, diz assim: você adora o Senhor com instrumento de cordas, de 10 cordas. O que é que significa o instrumento de 10 cordas, pastor? Era uma situação específica que se tocava o instrumento de 10 cordas. Mas ele disse que você deve adorar o Senhor com saltério. O que é o saltério, pastor? Era outra situação. Com a solenidade da harpa. O que é a solenidade da harpa? Outra situação. O que é que ele está nos ensinando? Não importa o momento. Dos momentos de total descontração até a maior erudição, louve, louve, louve. Você está feliz, louve. Você está triste, você louve. Você escutou uma má notícia, louve. Você escutou uma boa notícia, louve, 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 louve. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Alegrar-se com as bênçãos que você já recebeu. É recitar isso. Eu comecei um dia difícil, comecei um dia com muita batalha. Eu estou sofrendo perseguições, eu estou sofrendo luta. Faz um exercício de trazer à memória o que ele pode dar. Esperança. Você lembra de onde você veio? Você ainda lembra disso? Você lembra quem era você? Porque eu lembro. Eu lembro daquele jovem que não tinha Jesus, e se não fosse o Senhor, ele já tinha se acabado. Você lembra o que é que Deus já fez em sua vida? Você lembra quantas vezes Ele livrou você do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da seta que voa de dia? Você lembra quantas vezes Ele fez isso? Começa a dizer ao Senhor: eu lembro, e eu quero te louvar, eu quero te dizer quão grandes são as tuas obras. Sabe, é entrar no tempo da adoração do Senhor. Versículo 8 diz: tu, porém, Senhor, és altíssimo eternamente. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. É sempre, 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 sempre. É aprender com o profeta Isaías. O profeta Isaías está passando por uma luta grande. Isaías capítulo 37, 16. Ele está passando por uma luta grande, mas antes de pedir a Deus, olha o que Isaías faz. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Ou seja, Isaías louva, Isaías adora, Isaías exalta, Isaías prega para a sua alma dizendo: eu sirvo a um Deus grande, eu sirvo a um Deus tremendo, eu sirvo a um Deus extraordinário. Aí ele entra no versículo 20 dizendo assim: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos. É depois. Você está passando por uma batalha, comece a ministrar a sua alma, a dizer a sua alma: eu sirvo a um Deus poderoso, Senhor, o Senhor é grande, Senhor, o Senhor é tremendo, Senhor, o Senhor é maravilhoso, essa enfermidade não é nada para o Senhor. Fala isso, ministra, deixa ao óleo, o azeite descer sobre tua cabeça. Aí você diz: agora, pois, Senhor, me ajuda, me livra, para que todos os reinos da terra saibam que Tu és Senhor. Queridos, você quer essa unção?
essa unção é meio estranha, você quer? Eu disse, por que o senhor acha que é estranha, pastor? Eu vou explicar. Você quer ver como é que ela é estranha? Você está com o Salmo 92 aí? Sim ou não? Versículo 11. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam. Queridos, está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Ele está falando assim, os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam. Isso não é estranho, não? Ele está dizendo assim, o negócio é tão sério, a unção é tão violenta, a unção é tão grande, que quando eu vejo os meus inimigos, eu fico alegre. Eu considero isso um negócio muito extraordinário. Você não consegue ver isso não, queridos? Os meus ouvidos se satisfazem em ouvir os malfeitores que contra mim se levantam. Essa unção vai fazer você ficar contente, alegre, vitorioso, até quando os inimigos se levantarem contra você. É alguém dizer assim, você sabe o que fizeram contra você? Você diz, não. Olha, aprontaram contra você. Olha, estão fazendo isso contra você. Olha, tem aquilo outro e você diz, glória! Aleluia! É isso, queridos. Não é aquela coisa o seguinte, eu estou servindo o Senhor, eu estou andando com o Senhor, e agora os inimigos se levantam contra mim e você diz, está vendo? Eu fiz jejum, eu fiz oração, olha o que deu. Estou sendo perseguido. Que é isso, querido? Isso é uma vida ordinária. A vida extraordinária recebe essa unção. É a unção que esse pastor que está aqui, que é o seu pastor, e essa pastora que está aqui, que são os apóstolos que estão aqui, eles passam por lutas, eles passam por dificuldades, eles passam por ameaças, eles passam por muitas lutas. O Salmo diz assim, se não for o Senhor, ora diga Israel, se não for o Senhor, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivo. Mas essa unção faz com que a gente diga assim, glória, aleluia. Pode se levantar um exército contra mim, pode se levantar quem for, o meu Deus, basta um sopro da sua boca, não fica um de pé. Aleluia, glória. Sabe, meus filhos, no meio disso tudo, ele está dizendo o seguinte, você vai ser como uma palmeira. Você sabe o que é uma palmeira? Lá na Flórida tem muito furacão. Não sei aqui quantos aqui já tiveram a oportunidade de visitar a Flórida. A Flórida é muito bonito, tem a Disney, o Mickey Mouse mora lá. A Minnie também. Mas além deles, tem um tal de furacão. É agora, de julho a outubro. Chama-se Hurricane Season, é a estação dos furacões. Às vezes tem árvores enormes, enormes. Quando o furacão passa, essas árvores o quê? Caem. Mas tem uma árvore chamada palmeira. E o salmista está dizendo aqui, ele está dizendo assim, você será como uma palmeira plantada na casa do Senhor. Está dizendo aqui no Salmo 92. Você sabe o que é palmeira? Palmeira é a única árvore que resiste no deserto. Porque ela tem uma raiz que se aprofunda até 60 metros. O vento vem, ela se inclina, mas não quebra. O vento vem, ela sofre, mas não desiste. Não desiste. Eu fiz propósito e eu vou continuar. Eu estou com o Senhor e eu vou continuar. Nós estamos sobre a pedra. Nós não somos daqueles que fogem. Nós somos daqueles que resistem, que estamos com o Senhor. Nós só temos uma palavra, queridos, vencer ou vencer. Talvez você está dizendo, Senhor, o Senhor pode me fazer vencedor nisso? E Ele vai dizer, não, eu não vou fazer de você vencedor, porque eu já fiz de você mais que vencedor. Você se levante, você tome posse disso, você receba isso na sua vida, adore o Senhor, entre nos seus atos com louvor, receba esse azeite que cai na sua cabeça, entenda que você não é alguém que vive por resultados. Eu estou com Jesus porque eu pedi uma casa, Ele me deu, eu estou com Jesus porque Ele pediu uma esposa, Ele me deu, eu estou com Jesus, queridos, isso faz parte da vida do Senhor. Ele é galardoador, isso faz parte do caráter do Senhor. Há pouco tempo eu estava falando com vocês sobre uma vida ordinária e uma vida extraordinária. Jesus é naturalmente extraordinário.
O que eu chamo de maravilha, para Deus, é natural. O que eu chamo de milagre, sabe o que isso é para Deus? Natural. Você serve a um Deus extraordinariamente maravilhoso, que Ele fazer maravilhas, fazer milagres, lhe presentear, faz parte do caráter dele. Mas esse Deus é apaixonado por você. E você tem que entender uma coisa importante: Ele quer que você amadureça. O sofrimento vai fazer você amadurecer. Ouça o que eu vou dizer: existe uma herança para você. Você sabia que você é herdeiro? Existe uma herança. Mas ouça o que a palavra nos ensina. O herdeiro, quando é imaturo, o herdeiro, quando não tem maturidade, o herdeiro, quando é criança, em nada difere do escravo. Tem um tutor que toma conta da herança por ele. E você diz: e por quê, pastor? Porque se você der a herança na mão de um herdeiro imaturo, o que é que ele vai fazer com a herança? Vai jogar fora. Com muito amor, pega na mãozinha de quem está do seu lado e fala assim: tem uma herança para você. Diga: riquíssima, diga. Mas você tem que se preparar, diga, a amadurecer. Senão você vai botar tudo a perder. Fala isso com a pessoa, fala. Olha para mim aqui, ó. Jesus contou para a gente a história de um pai que tinha 2 filhos. Os 2 eram herdeiros. E um deles disse assim: eu quero minha herança. Ele era imaturo. Ele não podia receber a herança. Mas ele insistiu: eu quero a herança. Eu quero a herança. Eu quero a herança. O que foi que ele fez com a herança? Você lembra? Ele jogou fora. A herança é sua. O Senhor está dizendo que é sua. Você recebe? Mas não fuja da preparação de Deus. Receba essa unção para você passar pelas intempéries da vida. Davi passou pelo vale sombrio. Ele dizia: ainda que eu passe pelo vale escuro, o vale da sombra da morte, esse vale escuro onde eu não sinto Deus, mas a tua vara, o teu cajado me consolam. O Senhor me dá visão profética. Lá no meio da escuridão, eu consigo ver uma mesa. Tem uma mesa. E essa mesa está preparada na presença dos meus adversários. Lá tem abundância, porque lá o meu cálice transborda. Lá tem unção, porque tu unges a minha cabeça com óleo. Lá tem eternidade. Eu vou viver com o Senhor para sempre. Amém, queridos? Você está aqui? Quer essa unção, sim ou não? Ou está com vontade de desistir? Não, essa unção eu não quero não, pastor. Eu pensei que eu vim aqui, o senhor ia orar por mim, eu ia sair pulando no pessoal aqui, e estava tudo resolvido. Eu não vim trazer isso. Eu vim ensinar a você o caminho da maturidade. O caminho sólido. O caminho que diz: o caminho do justo. A vereda do justo é como a luz da manhã. Vai brilhando. Cada vez mais. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Até ser dia perfeito. 2 Coríntios 3,18. Todos nós com o rosto descoberto. Sem máscara. Sem máscara. Contemplando por espelho, nós vamos sendo transformados. É um processo, não é de um dia para outro, mas é um processo glorioso. Vamos sendo transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Se você tiver liberdade com a pessoa que está do seu lado, dá um abraço nela, fala assim: o que Deus tem para você, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, é o que Ele tem preparado para a sua vida. Eu vou te dar uma advertência, antes que a gente termine a palavra, eu quero te dar uma advertência. Você está aqui, sim ou não? Não tire os olhos de Jesus. Hebreus diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Diz: olhando firmemente, firmemente, firmemente. Amém? Davi diz aqui no Salmo, ele diz: o inepto, aquele que vive para si mesmo, não compreende, o estulto não percebe isto. Se você ficar vivendo aqui, querendo que as pessoas que não têm Deus entendam, você vai se frustrar, porque não vai entender. O seu inimigo pode estar dentro da sua própria casa, é o que a palavra de Deus diz.
E você, como um cristão maduro que está recebendo a unção do búfalo selvagem, essa unção que te dá poder, quanto mais você apanha, mais você se levanta. Você não pode esperar de quem não pode te dar nada. Você não pode se decepcionar nem se frustrar por isso. Aqui diz, ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade. O que é que o salmista está dizendo? Está dizendo assim, você é cristão, você é de Jesus, e você às vezes vai ter o desprazer de ver um ímpio prosperar. Você entendeu ou não? Lá em Salmo 73, Asaf diz assim, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, quase tropeçaram os meus pés, porque eu tive inveja do homem ímpio que prospera sem Deus. Asaf estava dizendo assim, eu vou lá na igreja, eu sou levita, eu toco, eu canto, eu ministro. Aí quando eu saio ali fora que eu vou procurar o ônibus, aí passa o ímpio numa Ferrari. Eu digo, o que é isso? Não olha para esse negócio não, querido. Está aqui comigo ou não? O Senhor está te preparando para a tua herança. Maturidade. Você vai ver ímpios saindo do chão como se fosse erva daninha. Mas o salmista diz, até que eu entrei no templo, até que eu entrei no santo lugar, até que eu entrei no santuário, eu vi o fim dele. Aí eu compreendi que eu estava feito um louco, alguém que não estava entendendo. Não tire os olhos do Senhor Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, queridos? Busque o óleo fresco. Em Eclesiastes 9:8 diz assim, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Nós temos culto aqui quando, pastor? Domingo, terça e domingo. E temos grupos de milagres, quarta, quinta, sexta e sábado. Pode ser que você vai numa casa de milagre, vem no culto aqui, vai no domingo e fica 3, 4 dias sem ir em lugar nenhum. O que é que significa isso? Isso não pode significar absolutamente nada. Você é a igreja. O Espírito Santo habita dentro de você. Hoje, não sei se vocês sabem, esse culto não vai terminar. Vai terminar uma reunião. Mas você vai seguir sendo templo. Você vai continuar dizendo, Senhor, eu quero culto dentro em mim. Eu sou teu templo, ó Senhor. Você é aquele templo que está aberto 24 horas por dia. Você é o tabernáculo de Davi que estava caído. Quando Davi quis fazer o templo que Deus disse, você não pode fazer, Davi inventou uma história que era um tabernáculo. Era o único tabernáculo que a arca, que representa o Senhor Jesus, estava no centro. Era o único lugar que ela não estava oculta ao povo. Era o único dos templos que você vê de Salomão, de Moisés, de tudo, que estava aberto 7 dias por semana, 24 horas por dia. Em Atos, Deus diz assim, eu vou levantar o tabernáculo de Davi que está caído. Ele não disse, eu vou levantar o templo de Salomão, ele disse, eu vou levantar o tabernáculo de Davi. Como é que é o tabernáculo de Davi, pastor? O tabernáculo de Davi é um tabernáculo feio, é um tabernáculo pobre, com tesouro dentro. Com tesouro dentro. Você diz, mas quem é esse tabernáculo? É você, meu filho. Você é esse vaso de barro. Mas dentro de você tem um tesouro. Você é um adorador. 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Você não louva pelo que você recebeu. Você adora porque você conhece a quem você serve. Comece o dia dizendo, eu te amo, Senhor. E termine o dia dizendo, durante as noites, a tua fidelidade inunda o meu coração. Em Salmos 4:8 diz, em paz me deito e logo pego no sono. Porque o Senhor me ungiu com a unção do búfalo selvagem. E só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Você hoje talvez não tenha ainda 90 anos, 95, 100 anos, mas há uma promessa para você. Você quer? Na velhice darão ainda frutos. Serão cheios de seiva
e de verdor. É uma vida frutífera hoje, amanhã, depois e sempre. Deixa eu orar por você. Levante, por favor.